Pedro, uma fala que está aqui chamando a atenção, sair um pouco dessa discussão e sair um pouco do âmbito desse assunto da guerra lá na Palestina, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, enfim, falar aqui a respeito de um posicionamento do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele fala sobre a PEC que acaba com a aposentadoria compulsória, aliás, a aposentadoria compulsória de juízes. O ex-ministro Flávio Dino, na condição de senador, falou sobre a PEC que acaba com a aposentadoria compulsória de juízes, promotores e militares que cometerem crimes graves. Vamos ouvir essa fala que está sendo aplaudida por muita gente no Brasil. Eu estou no pleno exercício do mandato de senador otorgado pelo povo do Maranhão e retribuindo esse cargo, essa função com trabalho, como eu sempre fiz. E nesse caso, 7 propostas foram protocoladas, uma das quais visa corrigir uma distorção em que quando um juiz, ou um militar, ou um promotor comete uma falta grave, a pena administrativa máxima que ele pode receber é até aposentadoria compulsória. Eu considero que a aposentadoria é um direito, não é uma sanção, não é uma punição. Muitas vezes acaba funcionando como um prêmio. E há uma quebra de igualdade. Todos os outros servidores públicos, quando eventualmente cometem algum delito, são punidos até com a demissão, com a exclusão do serviço público. Então, a proposta de emenda à Constituição é para deixar claro que a aposentadoria não é punição, que é proibido haver essa, entre aspas, punição de aposentadoria compulsória e, no caso de falta grave, a sanção deve ser para juízes, promotores e militares igual aos demais servidores, ou seja, a exclusão, a demissão do serviço público, para que com isso nós tenhamos um sistema mais justo, em que a lei de fato seja igual para todos e que nós tenhamos um serviço público melhor, separando o joio do trigo e fazendo com que os bons sejam valorizados e os maus sejam adequadamente punidos. Se aprovar, ela passaria a valer a partir de quando? Então seria a partir de, sei lá, início imediato ou teria um plano? Evidentemente, essa proposta não poderia alcançar fatos já julgados e sim fatos futuros. Nós esperamos que o Senado dê um andamento célere, até porque, quando da reforma da Previdência, já houve essa manifestação de vontade, tanto no Senado quanto na Câmara. Ocorre que a redação adotada não deixou claro que havia o fim da aposentadoria compulsória e abriu espaço à aplicação da lei, tanto no caso dos militares, quanto que prevê a chamada pensão por morte fixa, ou no caso dos promotores, a aplicação das leis. E o que eu estou propondo agora é uma proibição expressa na Constituição e uma determinação expressa que, no caso de falta grave, a pena deve ser demissão, e não pena que acaba eventualmente configurando um prêmio chamado de, entre aspas, aposentadoria compulsória. Senador, o senhor que o senhor consiga esse número de apoiamento para a PEC ainda nessa semana, antes do senhor tomar posse? Como é uma proposta plenamente justificada à luz dos fatos e se coaduna com decisões que já foram adotadas aqui mesmo na casa, e considerando que nós começamos a colher as assinaturas hoje e já temos mais da metade das necessárias, eu tenho convicção que até amanhã teremos as 27 assinaturas e, com isso, a proposta ficará tramitando. Posteriormente, evidentemente, caberá às lideranças e ao presidente Pacheco, nesse conjunto de preocupações institucionais com o país, e fazer esta medida que configura inclusive algo necessário para a compreensão de uma verdadeira reforma administrativa, que não puna aqueles que já são os mais desvalorizados, e sim algo que leve em conta a necessidade de maior igualdade no serviço público no que se refere ao regime disciplinar. Não é cabível que haja um regime disciplinar privilegiado para
algumas categorias diferentes do regime disciplinar dos demais servidores públicos. Senador, o senhor falou sobre o projeto de lei que foi protocolado para criar esse sistema de avaliação dos serviços de saúde, né? E o senhor comentou ali na tribuna sobre a sua tragédia pessoal, e eu queria que o senhor comentasse sobre a importância pessoal desse projeto para o senhor. Nós temos na educação brasileira um sistema de avaliação que é fruto de uma lei. Há uma lei aprovada na Câmara, no Senado, que determina que as faculdades privadas e as públicas também sejam avaliadas, e esse resultado é divulgado amplamente para que a sociedade conheça a qualidade dos serviços educacionais. Nós não temos isso em relação ao sistema de saúde. Eu tenho uma vivência pessoal, familiar, que indica que isso faz falta, uma vez que as pessoas, de um modo geral, às vezes são enganadas pela aparência de um hospital, acha que aquele hospital presta um serviço adequado, e depois você vai constatar que aquele hospital não cumpre normas básicas da Anvisa, por exemplo, e com isso presta um péssimo serviço. Então nós temos, não milhares, nós temos milhões de famílias vítimas de erros hospitalares, de delitos, tanto em hospitais públicos quanto privados. E é preciso que haja maior transparência, auditoria, fiscalização. E o projeto de lei visa a fazer com que, assim como há em relação à educação, haja esse sistema em relação à saúde, para que nós tenhamos serviços sanitários melhores. A PEC, que é de autoria do senador, né, ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que está na condição de senador, Pedro, mas que já vai assumir a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Essa PEC, ela visa acabar não só com a aposentadoria compulsória de juízes, mas de promotores e de militares que cometerem crimes graves. Por exemplo, crime contra a nossa democracia. A gente tem caso, por exemplo, de promotor que matou a esposa grávida, mas que recebe aposentadoria. Foi afastado do serviço e aí é punido, Pedro, recebendo uma gorda aposentadoria. E isso não é justo, né? E isso não é justo. Eu estou falando só como um exemplo, né? Para dizer no mínimo, né? Para dizer no mínimo. Isso. Não é justo, para dizer no mínimo. Na verdade, se torna algo imoral e que deve sim ser ilegal. O que a gente pode esperar do nosso Congresso brasileiro em relação a essa Primeiro, PEC? Michele, vamos explicar para a população, porque é o seguinte: a população tem que entender que o Congresso, ele não deve fazer as coisas ao bel prazer. O Congresso, ele faz aquilo que é mais caro à população. Ou seja, a população, tendo conhecimento do assunto, pode cobrar dos seus senadores, pode cobrar dos seus deputados. Tem as redes sociais para isso. Um movimento público onde as pessoas sempre digam aos eleitos o que eles devem fazer, até porque são empregados públicos, não mais do que isso, são servidores públicos, servem à população. Eles têm de fazer, porque é para isso que serve a pressão popular. Mas, enfim, primeiro, algo que é compulsório, né, todo mundo sabe que é algo que incontrolável, algo que eu não tenho controle. E a aposentadoria compulsória é você aposentar uma pessoa forçadamente. Aquela pessoa, ela é obrigada a se afastar dos seus deveres, porém, continua recebendo como se o estivesse exercendo. O problema é que, quando se trata do serviço público em geral, do mais baixo escalão, essa aposentadoria compulsória, que acontece aos 75 anos de idade, tem uma queda drástica no seu valor. Pelo menos 50% é reduzido nesse valor quando as pessoas são aposentadas compulsoriamente. Né, a depender do cargo que ocupa, né? Possa ser que receba integralmente, possa ser que receba 70%, possa ser que receba 80% e possa ser que receba apenas 50% daquilo que era a sua renda, e o restante fica para custear os demais servidores públicos. Só que no caso de pessoas do alto escalão, principalmente os que estão ligados ao judiciário, à servidoria pública no judiciário, essas aposentadorias são integrais, né?
Como era na época, nas épocas antigas, onde ex-governadores recebiam aposentadorias vitalícias. Era o salário de governador completo que esse ex-governador recebia e para a vida toda tinha esse dinheiro. Ou seja, é no mínimo injusto, né, que uma pessoa que pouco trabalha receba este dinheiro. É o caso destes juízes, né? Vamos citar alguns casos dos mais famosos, digamos assim, que ocorreu esse tipo de aposentadoria compulsória. Por exemplo, um promotor que descaracterizou a Mariana Ferrer. Eu acho que você lembra desse caso, Michele, de uma moça que disse que foi drogada de alguma forma e foi estuprada. Eu não lembro se era numa boate ou se era na casa de alguma pessoa. E o promotor fez questão de descaracterizar a vítima, de dizer que a culpa era dela, ou seja, a misoginia acontecendo dentro do serviço público. Esse promotor, se não me engano, foi afastado, porém continua recebendo. Do caso também da juíza lá de Santa Catarina, que chamou a testemunha de bocudo. Eu acho que você lembra disso, não lembra? Que a gente trouxe aqui no nosso Manhã de Notícias, onde eles falaram exatamente, onde a juíza falou isso e depois pediu para se afastar, né? E teve também o caso de um dos militares que apoia, não sei se ainda apoia, mas que apoia o Bolsonaro, que foi dado como morto, e a esposa recebia uma gorda pensão de mais de 22 mil reais, né? Ou seja, um militar que não trabalhava mais, mas recebia como se fosse morto, né? Ele estava vivo e a esposa recebia como pensão de viúva. Então, olha só como o serviço público ele está injusto, está corrupto e está apenas favorecendo aqueles que estão no mais alto escalão, né? Por mais que os militares digam que é uma categoria à parte do resto do serviço público, mas recebe com as mesmas garantias que o serviço público é um pouco é só para aquilo que é necessário, eu digo que não vale, mas para aquilo que não é, eu digo, não, isso aqui vale, isso aqui, eu não posso mexer nisso aqui, porque eu sou igual a todo mundo. Mas quando é na hora de receber, se considera diferenciado. Enfim, é isso que a gente vê no serviço público, e é claro, é necessário sim que o sistema seja justo. E por mais políticos assim, que visem melhorar a qualidade de vida da população, até porque o serviço público brasileiro, o Congresso Nacional, é o mais caro do planeta, né? É muito mais vantajoso você fazer um concurso público, porque você fica a vida toda folgado, né? Pelo menos para quem está no alto escalão, desembargadores, juízes, promotores, né? Pessoas ligadas ao Ministério Público, enfim, todos esses procuradores, né, também, ou seja, todos esses que estão ligados ao serviço público e que cometem crimes, mas mesmo assim são aposentados compulsoriamente, não entram naquela faixa, como o ministro disse, né, daquela faixa de afastamento que coloca o servidor público, né? O servidor público comum, ele é afastado e tem essa queda drástica na sua remuneração. Já estas pessoas ligadas ao alto escalão continuam recebendo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, para não dizer que é imoral, é no mínimo injusto e deve ser tornado legal.